Aê, meu povo lindo do 8º ano, tô aqui chegando, ó, na área, como vocês sabem, sou a professora Carla, professora de língua portuguesa. Que bom tê-la aqui comigo, você que é nosso estudante. Então sejam todos bem-vindos à nossa aula, certo? Eu vou falar um pouquinho hoje, né? Continuar aquela reflexão massa que a gente já começou de texto argumentativo, porque a argumentação é vida, não é mesmo? A gente faz o tempo todo, não é, Jonas? Por isso que eu falei o nome dele, ó. Jonas está aqui, nosso produtor, não estou sozinha. Tudo Cleiton? Tudo Cleiton? Tudo Cleiton. Cleiton também está aqui. Com toda a parte técnica é com ele. Ele deixa tudo certo, nada errado, viu, Cleiton? E com o nosso intérprete, nosso amigo Cleiton também. Cleiton também, então, tornando a aula acessível, tá aí, Cleiton, seja muito bem-vindo. Não estou sozinha também, enquanto professora aqui, eu sempre tenho a minha dupla, minha pareia, né, como o professor fala por aí, minha dupla. E é a professora Camille, seja bem-vinda, professora Camille. Olá, lindezas! Olá, professora Carla! Como vocês estão hoje? Espero que muito bem. Espero que prontos para uma maravilhosa aula da melhor matéria que existe, que é a língua portuguesa, não é mesmo? Concordo, a legal, a linda, a maravilhosa, a fácil. Ó, escutei daqui, viu? Que você disse que não. Mas é. Então, bora simbora, que hoje a gente vai falar de texto argumentativo no sentido bem amplo, tá? Antes de começarmos a realmente falar da teoria do conteúdo, eu quero lembrar a vocês que a aula ela fica disponível no YouTube, então qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira rever, qualquer aula que você queira rever, tá lá no YouTube, certo? É só ir lá, colocar na barrinha de pesquisa Educa Recife, vai aparecer aquela playlist que não é com música, é com todas as nossas aulas. E também, né, Cleiton, pode baixar o aplicativo através dos QR Codes que aparecerão na sua tela agora. Deixa eu ver se eu aprendi. Não, peraí. Deste lado aqui, no cantinho da tela, tem aqui os QR Codes. Você aponta seu celular para ele e baixa o aplicativo, caso você não tenha. Pelo aplicativo, professora, qual é a vantagem? O aplicativo você conversa com a gente, tem o chat aí, a professora Camille está atenta a qualquer mensagem que você colocar, qualquer dúvida. Se a professora estiver indo muito rápido, é só dizer, professora, vai mais devagar. Aí eu vou, tá certo? A gente vai interagindo, porque é na interação que a comunicação acontece, logo a aprendizagem também acontece. Então, vamos embora. Lembra do estudamos textos e também refletimos sobre argumentação, né? A argumentação, ela é a arte de argumentar, de discutir, apresentar e contrapor razões através de um raciocínio lógico. Então, a argumentação, gente, no sentido, quando a gente fala em argumentação, você pensa logo naquele texto, artigo de opinião, aquela questão toda bem estruturada, parágrafos, mas não. Eu estou falando de uma argumentação que acontece no seu dia a dia, que você troca argumentos com o seu colega, troca ideias com o seu colega. Não é? Há teorias que dizem, que afirmam, que provam que a argumentação acontece desde o nascimento, professora Camila, através do choro, não é mesmo? Por quê? Porque o bebê ele não tem ainda a linguagem mesmo. Então, como é que ele fala? Como é que ele se comunica? Ele precisa o quê? Chorar. Exatamente. Ele precisa chamar a atenção. Ele precisa dizer, olha para mim, preciso disso. Estou sofrendo, estou com sono, quero colo. Então, é também, tipo, mesmo que não seja uma linguagem verbal, é uma linguagem, tem também esse fundo argumentativo, não é isso, professora Carla? Exatamente, professora Camila. Então, a gente busca formas de convencer o outro do que a gente quer, de provar para o outro a nossa ideia, o que a gente pensa, a nossa tese, tudo isso a gente vai fazendo através da argumentação. Agora, eu quero chamar a atenção por uma questão que eu falo sempre. A gente precisa argumentar e a gente troca ideias a partir, de um raciocínio lógico que leva a uma conclusão. Então, prestem atenção. Quando eu digo raciocínio lógico, é porque é preciso que os argumentos eles tenham
fundamentos, é preciso que os argumentos eles tenham início, meio e fim, eles precisam ter uma relação lógica. É aquela ideia que eu trouxe aqui para a gente, que um argumento como, por exemplo, eu não fiz a tarefa, o exercício de casa porque meu computador pegou um vírus e eu não pude utilizar a caneta. Ou seja, é um argumento que não tem fundamento. Não tem uma ligação. Não tem ali. raciocínio lógico, né, Isso. professora? Não tem isso. Então, quando a gente usa essa argumentação, geralmente no nosso dia a dia, se a gente não tem uma argumentação bem formada, com raciocínio lógico, provando por A mais B, como a gente fala, né? É porque os argumentos servem para comprovar, para provar aquela ideia, aquela tese sustentada por você. Quando a gente não se dá bem naquela argumentação, é porque o nosso raciocínio lógico, aquela apresentação dos argumentos, em algum momento ficou muito vaga, muito falha, e aí veio um contra-argumento e derrubou a sua tese, a sua ideia. A gente vê isso. Agora, o que seria, né, o texto argumentativo? A gente vê tanto texto argumentativo. Primeiro, a gente tem que entender que a intenção principal do texto argumentativo é convencer o leitor a respeito de um tema. Então, não é somente o artigo de opinião, que é um texto argumentativo. Não é somente uma redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo. A gente tem outros gêneros, né, textuais que aparecem em argumentação. Isso, que também tem essa função argumentativa, porque a gente costuma falar muito dos textos que são pedidos nas provas, nos exames, mas diversos textos, diversos gêneros textuais possuem também essa veia argumentativa. Por exemplo, uma carta de reclamação. Digamos que eu preciso mandar uma carta para a empresa dessa garrafa, porque a garrafa não gela. Então, para que a minha reclamação seja atendida, eu preciso explicar o que foi, eu preciso argumentar, eu preciso dizer, olha, eu quero o meu dinheiro de volta. Por quê? Porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tererei, tererei, tererei. O que é que eu estou fazendo aqui? Argumentando, mesmo em um gênero que talvez a gente não encare como um gênero argumentativo. Exatamente, a gente encare como um gênero narrativo, né? Uma carta, você narrar Alguma aquilo coisa ali, assim, relatar. na verdade, Por quê, professora? Muito bem lembrado, para a gente pensar no seguinte aspecto, não é? Já é comprovado cientificamente, a gente já vem falando, e todas as professoras de português de vocês falam isso, de que um mesmo gênero a gente pode encontrar vários tipos textuais. Então, um mesmo gênero pode ter uma parte descritiva, uma parte argumentativa, uma parte narrativa. Então, tudo isso, um gênero só, vai em algumas partes, eles vão os tipos, né, o agrupamento de gêneros vai ser modificado aí, ele vai mudar, ele vai variar. Então, nunca um gênero é somente argumentativo, nunca um gênero é somente narrativo, certo? Então, pensem sempre assim. Por isso que a argumentação, a professora já falou da carta, de mandar um e-mail, não é? E a gente também encontra em outros gêneros, como, por exemplo, eu vou falar, vou dar um spoiler, mas anúncio, campanha publicitária. É argumentação pura, não é? A gente é o tempo todo levado a adotar alguma ideia, a comprar um produto. E aí nada é em vão, nada está ali para ficar bonito. Tudo ali é intencional, tá certo? Então, os gêneros, eles vão trazer esse poder argumentativo muito forte. E além do mais, como a gente falou aqui, é porque a gente costuma lembrar, quando fala de argumentação, dos textos, dos gêneros que são cobrados em exames, né, em provas, que são os mais, que a gente realmente precisa treinar, porque serve para um fim específico. Mas é bom também pensar nesses outros gêneros que usam a linguagem não verbal como um poder de argumentação, que usam as cores como argumentação, porque vocês sabiam que as cores também podem ter uma carga argumentativa. Então, é bom saber disso porque algumas questões trazem isso para a gente, tá certo? Como eu vou trazer algumas questões, já estou adiantando, na próxima aula eu vou trazer algumas questões para a gente responder juntos e provar que é muito importante a gente perceber a argumentação também nos outros tipos de linguagem, como é a linguagem não verbal, certo? Então, bora lá. O tema tratado no texto argumentativo, ele pode ser qualquer um. O que importa é que os argumentos abordados no texto sigam esse raciocínio lógico que eu falei, com base em exploração de ideias e opiniões.
Ai, professora, eu não sei argumentar. Ah, professora, eu não sei fazer um texto argumentativo. O que mais eles dizem pra gente? Ah, Ai, eu não professora, sei explicar isso. não sei Ai, tirar da minha cabeça. professora, não sei tirar da minha cabeça. Mas aí o segredo é esse. O argumento ele não precisa sair das vozes da sua cabeça. Inclusive, idealmente, é importante que você fundamente seus argumentos. Todo mundo tem uma opinião, não é mesmo? Porque um argumento não fundamentado é mera opinião. E de Exatamente. opiniões a gente não vai conseguir construir um texto argumentativo, né? Exatamente. Aí, então você tem sua opinião e você tem que ter argumentos para provar que a sua opinião aí é a ideal, tá certo? Então, vamos lá, explorar ideias e opiniões com argumento. Eu sempre acho e sempre exemplifico, né, dizendo que um texto ele é uma trilha, ele é um caminho que você vai colocar algumas estratégias nesse texto para chegar a um determinado fim. Exemplo, num texto argumentativo, imagine que você comece esse texto argumentativo, você tenha somente a sua opinião, você cria uma tese. Mas para você sustentar essa tese, para não ficar somente, como você falou, no achismo, né, na sua opinião, você precisa comprová-la. E aí, para comprovar, para chegar no fim do texto e comprovar o seu ponto de vista, imagine que cada tracinho dessa trilha seja um argumento. Você vai traçando passo a passo, colocando os argumentos, os diferentes tipos de argumento, tá? Porque a gente pode argumentar de diversas formas, tudo isso. Então, a gente vai montando essa estratégia, a gente vai percorrendo esse caminho textual para chegar no fim com êxito. O fim é convencer, não é defender seu ponto de vista através de iniciou com a sua opinião, mas aí você desenvolveu toda a sua opinião com argumentos bem válidos, comprovados, tá certo? Então, a gente pode trazer aqui uso de celular nas redes sociais. Quando eu digo que você, nas redes sociais, ó, na sala de aula, use celular na sala de aula, que foi por muito tempo uma questão bem discutida. Que ainda é, né? Ainda Acho que é. a gente não tem. Mas hoje, né, lógico que com o passar do tempo, as coisas vão se provando por si, as coisas vão se atualizando. Então, imagine que um tempo, né, de repente pode usar celular em sala de aula. Hoje, ele é uma ferramenta riquíssima em aprendizagem. O celular como ferramenta de aprendizagem hoje é comprovado. E com argumentos bem válidos. Mas, como eu digo, todo mundo sabe argumentar, todo mundo tem uma opinião. Imaginem que a gente tem duas pessoas aí, eu pergunto, ó, você é a favor do celular? Aí um diz assim, ó, eu sou a favor do celular dentro da sala de aula, porque nós podemos compartilhar materiais, dicas e sites e muito mais. Além disso, também é uma ótima maneira de demonstrar conhecimento. Com o celular em mãos, nós podemos gravar conversas ou vídeos das aulas, o que ajuda a rever o que foi visto em sala de aula posteriormente. Olha, percebam que ele traz exemplos, ele diz por que ele está dizendo isso, né, professora? Por que ele é a favor. Aí a outra pessoa diz assim, não, eu sou contra o celular em sala de aula. Porque os aparelhos podem representar uma distração para crianças e adolescentes. E convenhamos, né, que nem adultos escapam desse problema. Os alunos, em sua grande maioria, não possuem maturidade para esse tipo de autonomia. Com o dispositivo na mão, a chance de chegar a uma mensagem, um aplicativo de conversas e aluno entrar para ler e perder totalmente foco é real e altíssima. São duas pessoas, né? Dois adultos, a gente percebe isso. E são dois pontos de vista que, embora antagônicos, né, opostos, percebamos que ambos são bem fundamentados. Ambos apontam argumentos. O porquê, não é? Aquele o porquê. Os argumentos que eles utilizam. Então, se a gente fosse analisar esse texto, ou então focar aí no texto, a gente analisa o primeiro texto. Quais são os argumentos que ele usou, né? Ele diz assim que é uma ótima ferramenta, por quê? Aí ele usa, a gente pode gravar conversas, vídeos das aulas. Esses são os dois argumentos que ele traz, que essa pessoa traz. Compartilhar materiais, dicas e sites. Então, ele fala aí do poder de compartilhamento, da tecnologia em si, do que ela pode fazer. Por isso que essa pessoa é a favor. Já o outro traz outro tipo de argumento, outros argumentos, que fala da distração para crianças e adolescentes.
Isso é um texto inicial, é um parágrafo. Eu simplesmente pedi assim, escrevam aí 2 parágrafos, um para você falar sobre a favor e você diz que é contra. E aí, vejam que você consegue naturalmente dizer o que você pensa. E se você perceber isso, você sabe também dizer o porquê. E esse o porquê são os motivos, esse o porquê são os argumentos que você pode utilizar. Agora, se a gente fosse desenvolver esse parágrafo num texto mais formal, digamos assim, é só mesmo pegar outros tipos de argumento. Não pegou a exemplificação? Posso. Não deu exemplos, né? Posso usar o celular para compartilhar sites. É o porquê. Aí ele, para confirmar essa tese, para deixar mais convincente, ele podia trazer uma citação de autoridade, ele podia trazer um outro tipo de argumento, como a gente vê por aqui, que existem várias formas de se construir uma argumentação em um texto. E aí eu trouxe alguns, porque são inúmeros, quando a gente vai estudar o campo de argumentação, né, professora? Inclusive, professora Carla, falando, né, aproveitando os exemplos e os tipos de argumentação, uma das técnicas é você usar exatamente prós e contras. Isso. É você trazer os argumentos a favor, os argumentos contra, e na conclusão você sintetizar ali. É uma estratégia massa, É uma né? estratégia massa, agora você precisa dominar o tema para que você consiga apontar, né? Apontar pontos positivos e pontos negativos, mas é um modo argumentativo interessante. Com certeza. Que é tese, antítese, né? Então, Isso. o que você está falando bom, antítese, o contrário, e a síntese, que aí você vai juntar tudo. E aí a gente pode trazer o que a gente não concorda. Muita gente acha que trazer o que você não concorda vai deixar a sua argumentação falha. Pelo contrário, não é? Quando a gente estuda, a gente está fazendo a nossa faculdade, nossos artigos de opiniões e tal, a gente sabe que trazer o que é contra é uma estratégia que dá certo, porque a gente consegue provar. E dentre essas estratégias, a gente tem o argumento de autoridade, que é aquela fala de alguém que tem autoridade no assunto, é aquela citação que você traz de um livro, de uma obra, que deixa seu texto bem mais rico em argumentação. É aquele argumento de exemplificação que a gente costuma usar muito no nosso dia a dia. Quando a gente pega exemplos, aquela noção, né, de dizer que o exemplo arrasta. Porque você falar não me influencia tanto, mas o seu exemplo, você tem que dar exemplo. Você tem que dar exemplo. É justamente, é um argumento de exemplificação. É fazer como o outro. Então, no dia a dia, a gente usa muito esse tipo de argumento. Tem um argumento histórico, não é? A história comprovada nos períodos, não é, professora? Que aí é também, eu confesso aqui, um dos meus métodos argumentativos preferidos. E era o que eu usava muito também. na escola, porque eu gostava muito de história. Então, eu sempre metia desde os tempos antigos. Não, mentira, tinha que ser uma coisa mais organizada. Como sabido, na Idade Média. Mas a gente usou, né? Há muito tempo. A gente usa. O texto, ele vai amadurecendo, pessoal, né? Claro. Então, quem nunca, né? Quem nunca? Então, argumento de histórico, inclusive na tese de doutorado, né, dissertação de mestrado, a gente tem que fazer essa argumentação histórica grande para contextualizar a nossa tese. Então, é sempre bom você saber historicamente o que é que acontece com esse problema, com esse assunto, né? Se você vai fazer um texto, porque os artigos de opinião, texto argumentativo, geralmente traz temas polêmicos, mas, eu vou fazer sobre racismo. Estuda historicamente, não é? Como é que a gente pode dizer de onde veio essa prática racista. Então, sempre procure a história, porque vai trazer uma argumentação muito forte. Um cheiro para Josi. Então, que ela está aqui, está conferindo tudo. Argumento de comparação, né, professora? Comparar uma coisa com a outra, como a professora falou. Que a gente pode fazer, por exemplo, uma comparação. Vamos falar sobre saúde. Então, a gente poderia usar, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, que não possui um sistema único de saúde. Então, a gente poderia fazer um argumento de comparação
entre o sistema de saúde lá e o SUS daqui, por exemplo. Se fosse algo, claro, pertinente ao tema, né? Eu estou Exatamente. aqui mostrando exemplos com temas variados da minha cabeça. Vacinação também, Mas, tudo isso, não tipo, é? então, para comparar, você precisa, claro, dominar um pouco, né? Pelo menos, você tem que ter algo em comum dos dois lados, para que você compare como é em um lugar, como é no outro, como é num caso, como é no outro. Exatamente. Então, Tem que ter um link. Precisa ter algo que faça sentido você comparar duas coisas. É isso. isso que eu tô querendo dizer. Para não se tornar incoerente, para o sua tese não sair, não é? E que não se torne apenas uma falação sem propósito. Falou e não disse Porque nada. tem gente que acha que assim, um bom texto ele precisa ser longo. Não, às vezes você tem textos muito longos que poderiam ser cortados pela metade porque você tem muita enrolação, ou muita retórica, ou muito. Você percebe que a pessoa não tem mais o que dizer, mas ela está falando as mesmas coisas de maneiras diferentes o tempo inteiro e não sai daquele, né? Daquilo. E a Isso gente não é bom percebe também. isso no texto, não é bom. E acaba se tornando aí o texto incoerente. Em algum momento você vai perder, você traz uma incoerência quando você já falou tudo, está falando de novo e não sabe o que falar mais, acaba tornando aí trazendo uma incoerência. É aquela questão de perder o fio da meada. Quando a gente diz esse, né, a gente tem esse ditado. Você perdeu o fio da meada. É justamente você perder a sua tese, você perdeu o que você está querendo defender. De tanto você trazer uma argumentação aí, um raciocínio lógico, sem raciocínio lógico, você acaba se perdendo. Por isso que é fundamental para qualquer texto que traga argumentação, ter um raciocínio lógico por trás da apresentação dos argumentos. E é também importante você trazer para o seu texto os diversos tipos de argumento, como eu trouxe aqui para vocês. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar outros inúmeros, porque a argumentação existe o tempo todo. Então, quando eu pergunto assim, pessoal, mas a argumentação, a gente vai finalizando, já a gente está finalizando, eu já vou deixar essas duas perguntas para vocês. Quando você está vendo um vídeo, né? Você assistindo a um vídeo, será que tem uma argumentação? Quando você está lá na televisão, apareceu aqueles comerciais. Será que tem argumentação ali? Ou será que é só entretenimento? E professora? Claro que tem, gente. Até porque, e aí falando de outra coisa, um dos sinônimos, um dos significados possíveis para a palavra argumento é justamente a tese ou a explicação. Então, assim, quando eu digo, o argumento do filme é que o pai perdeu a filha. Então, tipo, o tema do filme. Mas o que a professora Carla não estava falando é isso. Só que veja, quando a gente tem, por exemplo, propaganda na TV. Mas tem argumentação? Quando a gente vê uma propaganda na TV, você tem ali elementos persuasivos que vão, que fazem essa vez da argumentação, que é para te convencer. Porque o argumento é para defesa do ponto de vista, mas é também uma ferramenta de convencimento. Exatamente. Uma ferramenta de convencimento. Assista um vídeo. É curtinho e já vai deixar um gostinho da próxima aula. Vai lá. Recomeçar é dar o primeiro passo. É seguir sempre em frente. Para o próximo dia, o próximo projeto, o próximo ano. E isso significa valorizar não apenas quem você é, mas quem você quer ser. Vamos juntos fazer desse novo ano um novo começo. Vamos juntos fazer desse novo ano um novo começo. Gente, isso faz parte de uma campanha. Eu trouxe esse vídeo porque a gente vai analisar o quanto de argumentação tem nele. Quando a gente diz assim, vamos juntos. É uma argumentação para trazer você, para convencer você. É claro que aqui não se busca fazer propaganda de nada. Claro que nesse vídeo foi adaptado para a gente mostrar, para analisar o vídeo em si, mas divulgou uma instituição. E essa instituição te convenceu de que em todas as etapas da vida, mostrou aí um casal de idosos, mostrou aí uma criança começando a andar, que em todas as etapas da vida, essa empresa, não é, está com você. Isso é um poder de argumentação incrível quando você envolve o emocional da Inclusive, pessoa. apelando mesmo para emotividade. Essa apelação, essa função apelativa da linguagem, exatamente. Então, tem argumentação sim.
Então, hoje a gente viu que é texto argumentativo, além dos artigos, além dos textos que a gente vê em provas, viu que tem muito texto nos vídeos, Instagram tem muita argumentação. Então, a gente vai analisar isso, porque é questão de prova também, tá certo? Muito, muito, muito cobrado. Na próxima aula eu trago questões para a gente ver de como isso é cobrado. Não se preocupa. Tá certo. Professora Camila, eu quero agradecer mais uma vez. A sua participação é muito bom, né, gente? Camila é maravilhosa. Professora, aguardo você na próxima, viu? Sim, senhora. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, viu? Um beijo. Então, obrigada, Jonas. Obrigada, Cleiton. E Cleiton também, nosso intérprete. E até a próxima. Tchau, tchau.